você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Minhas amigas e meus amigos, eu sou Rodolfo Albuquerque e quero convidar vocês para acessarem o primeiro blog de política da ilha de Itamaracá. O blog Pura Política surgiu com o objetivo de trazer uma nova visão da política, moderna, atual e comprometida com o povo. Temos comentários, análises, pesquisas e entrevistas, com qualidade e compromisso. Acesse, confira e participe. Esse é o nosso espaço democrático de debate e comentários da política da nossa ilha. Acesse www.purapoliticaitamaracá.blogspot.com. Vou repetir, www.purapoliticaitamaracá.blogspot.com. Blog Pura Política, compromisso com a ilha, compromisso com você. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso. Minhas amigas e meus amigos de Itamaracá, eu sou Rodolfo Albuquerque. Nós estamos aqui no blog Pura Política, www.purapoliticaitamaracá.blogspot.com, e hoje nós estamos aqui entrevistando o vice-prefeito da ilha de Itamaracá e pré-candidato a prefeito nas eleições de 2012, Cláudio Gadelha, esse amigo que é aí conhecido por todos, né, tem aí um trabalho na ilha, e a gente vai aqui bater um papo com ele. Bom dia, Cláudio. Boa tarde, né? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos da ilha de Itamaracá. Um grande abraço. Hoje é um dia de festa. E um bom dia. Estou aqui recebendo o Rodolfo com muito prazer aqui na nossa casa para esse bate-papo. Muito obrigado, Cláudio. Vamos aqui agora à nossa primeira pergunta. Cláudio, como foi que você ingressou na política? De onde veio o seu desejo? Qual foi a sua motivação principal? Rodolfo, essa é uma excelente pergunta. A minha trajetória profissional, ela tem uma parte de 20 anos dentro do governo do estado de Pernambuco. E eu acompanhei os grandes movimentos sociais feitos pelo nosso governador Miguel Arraes, quando ele voltou do seu exílio. E mesmo sendo técnico, eu fui empenhado, né? Fui direcionado a ajudar o nosso governador Miguel Arraes a conduzir alguns grandes projetos que ele realmente tinha em mente, como o Chapéu de Palha, como a Educação para Todos e vários projetos, né? O Água na Roça. Então eu via naquele momento, eu mesmo sendo técnico, e nós tínhamos um grande político voltado para o social. E aquilo me motivou muito, não sendo partidário naquela época, mas eu ajudava muito a governar, a governabilidade do nosso governador Miguel Arraes. Vindo para Itamaracá, mais ou menos 18 anos, eu consegui ver um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar onde eu já viajei, graças a Deus, tanto por conta do Estado, por minha própria conta, que aqui era um lugar mais belo do mundo. E aqui eu disse, aqui eu fico e daqui eu só saio morto. Mas com o tempo, Rodolfo, as coisas foram se degradando, as coisas foram se apagando, a energia foram... E eu fui sentindo, eu com um grupo de amigos, né? Por que Itamaracá estava passando por esse momento? Por que todo mundo estava indo embora de Itamaracá? E aí era um questionamento diário de todos os amigos que faziam parte aqui do forte, de uma grande confraria. Descobrimos que o mal de Itamaracá era político. Simplesmente político. E vou explicar por quê, Rodolfo. A degradação política nossa é tão forte que eu explico hoje com mais detalhes, que o segmento do Litoral Sul, que todo mundo fala do Litoral Sul, começou com um simples jornalista, um grande radialista, um grande apresentador de televisão, chamado Luciano do Vale, que chegou em Porto de Galinha e disse que aquela praia era linda. Muito bem, ótimo. E Itamaracá? Itamaracá, cada dia mais, se aprofundando nos problemas de infraestrutura,
em falta de políticas públicas, em falta de políticas administrativas, em falta de gestão administrativa, de visão administrativa. E não mais, a gente não conseguia mais fazer líderes políticos com força para reivindicar o que Itamaracá precisa hoje. Então, conseguimos visualizar que teríamos que ingressar na política de Itamaracá para tentar enriquecer o debate e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Essa foi uma forma que o nosso grupo político achou de fazer alguma coisa, de algum movimento, de energizar em si a política de Itamaracá, trazer novos nomes, trazer novos debates, construir um novo debate político. Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa nova, uma coisa que as pessoas em Itamaracá não estão acostumadas a receber com muito carinho, assim, recebem assim céticos, porque, Itamaracá está assim há 20 anos, Itamaracá não vai mudar. Vai sim, existem pessoas sérias, existem comprometimentos, existe um grande governador que tem um pensamento literalmente corporativo, que faz parte do nosso pensamento. Então a gente precisa sim, Rodolfo, é fazer um grande movimento, é criar um novo movimento, tanto político-partidário, que a política individual não seja mais levada em consideração, e sim, os grandes interesses de Itamaracá através dos debates políticos. Muito bem, Cláudio. Nossa segunda pergunta: como se deu a aliança com o atual prefeito Rubinho nas eleições de 2008? Rodolfo, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo ainda tem dúvidas com relação a essa conjuntura política. Na campanha do governador Eduardo Campos, eu como PSB, aliado do governador, né, porque a Dilma diz que é primeiro minuto, primeiro segundo, não. Eu sempre fui aliado do governador Eduardo Campos, sempre fui aliado ao governador Miguel Arraes, desde 1987. Então, na campanha de Eduardo, a gente conversava muito sobre Itamaracá. E dizia-se o quê? Se ele fosse eleito, nós iríamos procurá-lo para fazer a construção desse debate político. Tá certo? Construção essa que, após 2 anos, mais ou menos, a gente procurou o governador e disse que iríamos lançar um candidato do PSB a prefeito de Itamaracá. Quem era esse candidato? Nós não tínhamos esse candidato. Iríamos construir um candidato, iríamos, né, procurar dentro desse grupo que tinha mais identidade, que tinha mais força, que tinha mais perspectiva de aglutinar essas forças políticas. E esse debate veio e eu fui o encarregado, na época, de levar o nome do PSB a uma pré-candidatura para uma majoritária, onde tinha outros candidatos como Rubinho, Paulo Vulia chegando. Então criou-se essa pré-campanha na época e fomos para a rua divulgar o trabalho do nosso governador, trabalhar em cima das propostas da nova política, do que seja política, o que é a função do político, por que Itamaracá vive essa degradação, por que não existe investimento. Então nós fomos muito bem recebidos pela população, muito bem recebidos. As propostas de Eduardo, da minha posição, do meu grupo, também muito bem concretizadas. Então sentimos uma nova energia na rua, Rodolfo. Sentimos que existia um espaço para a construção de uma nova política. Uma política que não seja aquela política da compra do voto, a política da troca do cimento, até porque Itamaracá não precisava mais disso. Itamaracá vive hoje mergulhada num caos social e de infraestrutura que todo mundo sabe. Então, diante disso, construímos um debate onde veio o prefeito hoje atual Rubinho, construímos uma grande aliança, onde o meu nome foi cogitado para vice, e eu levei o meu nome ao meu grupo, e o meu grupo ratificou o meu nome, com mais, não sei, me lembro hoje, 11 ou 12 partidos, né, que fizeram essa frente para eleger Rubinho. Fomos vitoriosos nas urnas, graças a Deus, foi uma vitória muito apertada, uma vitória muito difícil, uma vitória de raça. Mas enfim, Rodolfo, foi um grande passo, foi um grande momento, foi um grande movimento, e esse movimento continua, certo? Então, esse foi o principal, foi uma grande aliança, e essa aliança elegeu o nosso prefeito Rubinho. Certo, Cláudio, muito bem. A nossa próxima pergunta, a nossa terceira pergunta, Cláudio, em 2010 você provou que tem força política na ilha.
apoiando o deputado Fernando Filho, conduzindo a uma votação expressiva no município, sendo um dos mais votados. Logo após, você anunciou a sua pré-candidatura às eleições de 2012. Houve um suposto rompimento com o prefeito Rubinho, no qual se deu o lançamento da candidatura. A sua candidatura é fruto desta conjuntura política? Rodolfo, a pergunta é muito bem elaborada. É preciso divulgar e preciso que todo itamaracaense saiba que o rompimento político entre o nosso grupo e o grupo de Rubinho, ele é efetivo, ele é real, tá certo? Não tivemos chances de mostrar em si toda uma conjuntura, né, partidária, todo um jogo político que deveria ser agregado para fomentar o desenvolvimento de Itamaracá e construir tudo aquilo que foi dito na pré-campanha e da eleição do nosso prefeito Rubinho. Infelizmente, não falando de Rubinho, mas ele não conseguiu aglutinar as forças políticas, não conseguiu se tornar uma grande liderança política. Enfim, ele conseguiu mais ou menos destabilizar essa aliança que foi feita, tá certo? Então eu não tive outra alternativa, né, com muita negociação, com muita coerência junto ao governador Eduardo Campos, e a gente procurar sedimentar um caminho, uma nova pré-campanha, uma nova candidatura, uma nova visão. Então, eu acho que em si sou pré-candidato, não rompido com o governador Eduardo Campos, com as forças da Frente Popular que tem o governador, mas enfim, nós não conseguimos alinhar com o nosso prefeito um projeto político. Então, enfim, é um problema político, não é um problema pessoal. E nós estamos pré-candidatos e estamos tentando aí, estamos na rua, conversando com a sociedade, conversando com as lideranças, para tentar fazer essa campanha, né? Viabilizar essa campanha. Muito bem, Cláudio. Na nossa quarta pergunta, essa posição do rompimento com o prefeito Rubinho, você, enquanto vice-prefeito, tornou a sua participação na gestão insustentável? Eu não tive participação nenhuma na montagem desse governo. Infelizmente, com tudo que aconteceu na pré-campanha, na campanha, na eleição de Rubinho, foi uma eleição muito difícil, uma eleição muito trabalhosa, uma eleição de sangue, uma eleição de muita dedicação, porque seria uma coisa nova. Nós tínhamos um governador muito dinâmico, com um pensamento muito forte, e a gente precisava fazer essa conjuntura política. Enfim, o prefeito optou em não ter o nosso grupo político, tá certo, junto à administração dele, uma coisa que foi respeitada integralmente por minha pessoa, certo, pelo meu grupo. Nós não criamos nenhuma dificuldade para a gestão de Rubinho, mas infelizmente ele na prerrogativa dele de prefeito, eu como vice-prefeito, que até porque o estatuto, a lei orgânica municipal, ela é muito clara que a minha definição dentro da gestão é substituir o prefeito nas suas ausências. Ela não tem nenhuma normatização, ela não tem nenhuma definição política do que seja vice-prefeito, que é um grande mal de Itamaracá, não valorizar seus vice-prefeitos. O vice-prefeito nunca ser nada no município, não ter voz, não ter altivez, não participar das gestões. Infelizmente aconteceu isso. Mas a gente trabalha, a gente não tem nada contra o Rubinho. Política é isso, política se constrói, política se conversa, política se veste, se converge. Então, e todos sabem no Itamaracá, o rompimento não partiu da minha parte, eu não tenho um rompimento com ninguém. Agora, eu não posso buscar um espaço dentro da institucionalidade onde eu não posso forçar. Quem manda é o prefeito. Infelizmente é a lei e eu tenho que cumprir. Certo, Cláudio. Certo, Cláudio. Na nossa próxima pergunta, você foi candidato em 2008, sua primeira candidatura. Portanto, é uma participação político-partidária, enquanto candidato, muito curta. Mas, num todo da sua trajetória política, o que te orgulha? O que me orgulha, Rodolfo, é eu poder participar realmente hoje, efetivamente, eu vou dizer assim, mais como um ser humano. Eu vi em política hoje o sofrimento.
de um povo, eu vi um sofrimento daquilo que eu não conhecia, eu vi raízes que eu não conhecia, eu vi em si que realmente Itamaracá precisava de grandes mudanças. E essas mudanças são políticas, Rodolfo. Tá certo? Então, o sentimento em si é que a gente precisa ajudar Itamaracá, precisa construir novas lideranças, precisa construir um novo debate político, precisamos construir novos líderes, precisamos de ter lideranças políticas, precisamos didatizar o nosso povo. E voltando, você me fez uma pergunta sobre a eleição do Fernando Filho. Isso não mostrou uma força. Isso mostrou que o debate que a gente levou para a rua, de uma nova política, que a gente quer construir um novo município, que a gente quer que ele tenha hierarquia, que o povo não precise da prefeitura. O gestor, ele é empregado do povo. Ele não é o rei do povo. Nós precisamos construir um novo debate, nós precisamos trazer desenvolvimento, Rodolfo. Nós precisamos gerar renda, precisamos gerar emprego. Eu tenho um Litoral Sul que recebeu 5 bilhões de investimento para a hotelaria. Eu não recebi nada. Eu tenho 10 mil desempregados. Eu não posso pensar em política vendo um povo morrer sem qualquer alternativa. E tudo isso é política, Rodolfo. A gente precisa acordar que as coisas têm que acontecer de uma forma muito, sistemática. Nós precisamos debater, nós precisamos criar, construir uma unidade política. A questão individualista de você querer ser prefeito, querer ser vereador, isso não cabe mais na política moderna. Então nós precisamos sim, todos se unir e saber, nós precisamos mudar Itamaracá? Precisamos. Vamos mudar Itamaracá? Vamos. Vamos construir? Vamos. Agora, é com todos, não é com Cláudio Gadelha só, é com Paulo, com qualquer pessoa, qualquer líder político que venha com esse debate, mas venha com esse debate no sentido coletivo, pensando no seu município, não pensando em si, e pensando em angariar os amigos e favorecer a terceiros. Isso aí não é política hoje do mundo moderno. Muito bem, Cláudio. Na nossa próxima pergunta, nós temos: há algo que você tenha feito e você tenha se arrependido na sua trajetória política? Arrependimento nenhum. Porque eu sou um homem de 53 anos, comecei minha vida servindo café, limpando prateleira, comecei como auxiliar de serviços, cheguei a procurador de grandes empresas públicas. O que me deixa assim magoado, ou assim, um certo sentimento, é que a falta de comprometimento político de Itamaracá, de a gente começar um novo debate político. Então não existe arrependimento. Outra coisa, agora, o que você me pergunta? O que é que você ganhou na política? Ganhei paz, ganhei amigos, ganhei paciência, vi sofrimentos, vi que eu sou um homem feliz e não sabia, vi que tem pessoas que realmente precisam da gente. Isso é muito importante, sabe, Rodolfo? Eu sou um homem muito de sentimento. E política para mim é trabalho. Eu não tenho política como meio de vida. Eu faço política por ideia, eu faço política porque eu vim para ajudar um município. Eu não faço política porque eu preciso do poder político. Todo mundo quer ser. Eu não sou diferente. Querer ser uma coisa e você poder fazer outra. Muito bem, Cláudio. Na sua atuação como homem público da cidade da Ilha de Itamaracá, você se sente grato ao povo da ilha? Você se sente reconhecido pelo nosso povo? Com certeza, Rodolfo, com certeza. Porque, veja, um exemplo típico é a campanha do nosso deputado federal, Fernando Filho, né? Nós optamos por uma nova política. Eu tenho o pai de Fernando Filho, o nosso ministro, Fernando Bezerra Coelho, com o qual eu sou muito amigo, e a gente debate muito, não só política, mas a gente debate desenvolvimento, a gente debate economia, a gente debate gestão, a gente debate macroeconomia, a gente debate planejamento, a gente debate governança de uma forma muito mais privatizada, muito mais enérgica, com muito mais resultado, planejado em metas. Então, a gente se sente bem, a gente
A política, enfim, ela serve para isso. Ela serve para isso, ela serve para ajudar, ela serve para realmente a gente conduzir os destinos do nosso povo, certo? Essa é a conjuntura que a gente não abre mão do grupo político do IFBC, tá certo? Muito bem, Cláudio. Na atual conjuntura que você analisa, você numa autoavaliação da sua caminhada desde o lançamento da sua pré-candidatura até os dias de hoje, você acredita que você tem a musculatura política, que você esteja preparado para as eleições? É uma boa pergunta, Rodolfo. Eu sempre digo que ninguém é candidato de si próprio. A candidatura e uma candidatura majoritária, ela é sempre construída dentro de vários aspectos. Vários aspectos. Preparado como homem, sim. Preparado como um ser humano, sim. Preparado psicologicamente, sim. Agora, política, ela depende de várias variantes. Não é só você estar preparado para ela. Você tem que estar preparado para tudo e para todos. É um grande debate, é uma energia muito forte, onde você tem que, como você fala, você vai construir essa musculatura. Eu, graças a Deus, estou recebendo agora o assessor do nosso ministro, Fernando Bezerra Coelho. Dentro desses 3 anos, eu aprendi em política, você tem que realmente construir uma força política, que não adianta você ser candidato sem ter uma força política. Hoje eu tenho o nosso ministro Fernando Bezerra Coelho, nós temos o nosso deputado federal mais jovem no 2º mandato, com 166 mil votos, se eu não me engano, no seu 2º mandato. Nós temos um Leonardo Dias, nós temos um Romário, nós temos conversado com toda a classe política para viabilizar, né, essa candidatura, porque você não é candidato, você não vai viabilizar uma coisa para si, você vai viabilizar uma conjuntura de gestão, de governança para o município. Então ninguém faz política, eu sou político. Então, o que interessa é que todo mundo saiba. Nós hoje temos um grupo muito forte, certo? Muito forte mesmo, onde o deputado Fernando Filho foi o 2º mais votado dentro da ilha, certo? Perdeu apenas para Pedro Eugênio, que já era o majoritário há mais de 3 anos. Então, nós temos força sim, temos grupo, temos viabilidade, tá certo? Temos apoio, que isso é importante. Somos aliados hoje, não de primeira hora, mas desde 1987, que nós participamos da vida política, né, do governador Miguel Arraes, do governador Miguel Eduardo Campos. Entramos na política do governador desde o primeiro minuto, desde a primeira hora, desde o primeiro segundo. Então, a nossa visão é o seguinte: queremos construir uma nova política de Itamaracá. Temos força? Sim. O rompimento com o prefeito hoje é um rompimento isolado. Ele não altera nada à frente que se estabeleceu com o nosso governador. Quer dizer, eu sou do partido do PR, né, que hoje é um partido muito forte, aliado ao nosso deputado federal e o nosso deputado estadual. No mínimo, hoje, 70 prefeituras e com muita musculatura e com muita desenvoltura, um grupo muito forte. Importante que se ressalte, o grupo de Itamaracá, esse grupo político que hoje que existe, que segue as diretrizes de Fernando Bezerra, de Fernando Filho, de Eduardo Campos, é uma diretriz muito forte, Rodolfo. Nós queremos mudanças, nós precisamos fazer mudanças, tá certo? Então, essa mudança tem musculatura. Tem musculatura, temos apoio e tenho certeza, não temos nada contra ninguém, aqui não há campanha contra ninguém, não há campanha. A campanha é para Itamaracá, a campanha é para mudanças, a campanha é para a viabilidade política, uma nova visão política. Então, enfim, Rodolfo, eu queria que você entendesse que o nosso grupo é um grupo muito forte, mas muito perseverante nas mudanças. A gente não vai fazer a velha política, nós vamos insistir na nova política. Muito bom, Cláudio. Nós sabemos que a oposição à atual gestão do prefeito Rubinho formou um conglomerado de candidaturas, de pré-candidaturas, nas quais apresentaram o ex-vereador Gilberto Lopes, do PCdoB, o empresário Paulo Batista, do PTB, o vereador F. Macedo, do PPS, e a sua candidatura pelo PR. Qual a sua participação nesse grupo de oposição? Essa pergunta
é interessante. Ontem eu cheguei na farmácia, Rodolfo, e a primeira coisa que me questionaram fez: você desistiu da sua candidatura? Não, porque fulano disse. E é um fulano desse grupo. Não, eu não falei. Eu não desisti. Eu não desisti. Até porque, Rodolfo, nós temos uma coerência muito forte. Nós fazemos política. Política com P maiúsculo mesmo. Nós sabemos respeitar os acordos, nós sabemos respeitar aquilo que foi decidido. Primeiro passo, Rodolfo. Está muito difícil fazer política em Itamaracá porque não existe uma política partidária em Itamaracá. Nunca existiu. Em Itamaracá se faz política na individualidade. Todo mundo é dono de si próprio, todo mundo tem seu poder individual, todo mundo acha que é dono disso, dono daquilo, quando na realidade nós empobrecemos muito politicamente por conta disso. Agora, que existe uma orientação, que existe uma conversa entre eu, Paulo, Gilberto, não só ele, mas toda uma conjuntura política que hoje não quer mais acompanhar o nosso prefeito Rubinho, não quer mais fazer aquela frente que elegeu ele, né? E não é só a questão, tem vários outros partidos que não querem mais acompanhar aquela frente que elegeu o Rubinho. Certo? Eu faço parte dessa frente, tenho conversado, hoje eu conversei com o Marcílio, parece que, se não me engano, é presidente do PPS, disse a ele que precisamos amadurecer muito a questão partidária, precisamos conversar muito sobre viabilidade, sobre governabilidade, como fazer musculatura política. Então o debate aqui, me desculpe, Rodolfo, mas o debate é muito pobre na forma política. Então, se acabar a individualidade, se acabar a questão do eu, né, o que eu sou, o que eu tenho um voto, então aí podemos construir uma grande aliança. Por enquanto existe essa conversa, vamos conversar sempre à base da oposição. Claro que temos uma candidatura forte, que é do prefeito atual. Agora, eu digo, precisamos amadurecer muito politicamente. Muito, mas muito mesmo. Muito bem, Cláudio. Você acabou de afirmar que para que haja um amadurecimento da oposição de Itamaracá, é preciso que o projeto político não seja personificado. Mas, no caso, qual é o seu compromisso pessoal com o povo da ilha de Itamaracá? O compromisso pessoal, Rodolfo, ele é um compromisso que ele parte de um projeto político. Nós temos um grupo que tem o pensamento e já tem uma diretriz do que tem que ser melhorado em Itamaracá. Então, isso é uma questão, veja, Cláudio Gadelha é pré-candidato pelo PR, tem o seu grupo político, né, alicerçado em grandes forças políticas, né? Porque, veja, a partir do momento que eu tenho uma força política a nível de Fernando Bezerra Coelho, que são um dos maiores homens políticos hoje do Brasil, né? Um ministro formado em Harvard, com toda uma gama, deputado estadual, federal, ministro. Então, tem o Fernando Filho, o Leonardo Dias. O nosso grupo, ele veio para o debate político. Nós viemos construir um debate político. Nós não viemos construir debate de pessoas. Essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança. A individualidade tem que se acabar. Os políticos que são responsáveis pela condução do seu município têm que se sentar e dizer: nós precisamos falar de política, nós precisamos debater os projetos e os problemas políticos de Itamaracá. Me diga uma coisa, Adolfo, me diga uma coisa. Qual foi o dia que se debateu algum problema de Itamaracá politicamente? Nenhum. Então o nosso debate é muito pobre. A nossa construção política, ela é muito vazia. Eu vou te dar um exemplo. Paulo Vuli elegeu 5 vereadores, no outro dia estava todo mundo contra ele. Então não existe um jogo partidário. Então, politicamente, nós estamos muito empobrecidos. Precisamos reconstruir a base política, reconstruir o que é política, para começar a fomentar, a discutir como vamos fazer um novo município. Itamaracá é um município que não tem hierarquia, não tem disciplina. Se você for na rua perguntar quem é quem, ninguém sabe quem é nada. Então nós precisamos sim construir um novo debate, construir novas forças políticas, saber quem é quem, para a gente poder construir um novo município. Cláudio, antes da nossa última pergunta, surgiu um questionamento imposto pela sua resposta à nossa pergunta, não essa última pergunta, mas a pergunta anterior.
na qual você afirmou de que possivelmente estaria havendo um fogo amigo entre um grupo de oposição. Você teme que esse fogo amigo atinja a sua candidatura? Não, de hipótese nenhuma. Eu tive uma conversa com a oposição, porque veja, é a questão do amadurecimento político. Se você tem uma oposição, se nós temos uma campanha contra um determinado prefeito, então a oposição é contra aquele determinado agente político. Não é contra Cláudio Gadelha. Não é? Então, esse fogo amigo que você está falando aí, ele é fruto simplesmente, Rodolfo, desse amadurecimento político que Itamaracá não tem. Porque faz 20 anos que Itamaracá não sabe o que é um debate político. Não sabe o que é um projeto político. Qual é o projeto político de Itamaracá hoje? Qual é o projeto de desenvolvimento econômico que Itamaracá tem hoje? Qual é o projeto que temos hoje para recuperar nossos jovens? Qual é o projeto que nós temos de fazer um grande resort? Eu estava falando para você antes de gravar essa entrevista, que essa semana nós tivemos 700 milhões de dólares para o Paiva. 700 milhões de dólares em 2 resorts. Um grupo Sheraton e um grupo Pestana. Eu pergunto, por que Itamaracá não recebeu nada? É força de quê? É força política, amigo. A construção política em Itamaracá não existe. Então, essa questão de fogo amigo ou deixar de ser fogo amigo, isso não pode existir no município onde você deve construir um novo debate. Os políticos de Itamaracá têm que entender que nós precisamos construir um novo debate. Construir um novo projeto, sentar, deixar da arrogância, da individualidade. É porque eu quero ser prefeito, tem que acabar com isso. Nós precisamos discutir Itamaracá. Certo, Cláudio. Estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer, Cláudio, você está aqui me recebendo na sua residência, né? Estou sendo muito bem recebido. Eu gostaria de agradecer que você esteja tendo essa atenção com o meu blog Pura Política. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos leitores e ao povo da ilha de Itamaracá. Rodolfo, como cidadão, não mais como pré-candidato, eu queria deixar uma grande mensagem, que a gente tivesse consciência que política é o instrumento do desenvolvimento. Política é um instrumento de a gente fazer as grandes renovações, de trazer o bem, de fazer o mal, o bem, está na política. Então precisamos construir, precisamos descer essa sandália da humildade, calçar essa sandália. A gente precisa ser mais coerente, mais amigo. E tem mais. Itamaracá não comporta mais, né, tanto sofrimento. A falta de investimento hoje, ela é fruto de tudo isso que eu te falei. Eu desejo que Itamaracá tenha um grande ano, que escolha um bom prefeito, que escolha bons vereadores, que a gente consiga, junto ao nosso governador, junto às lideranças da gente, que traga os investimentos que a gente precisa. A geração de emprego da gente está muito aquém, tá certo? Nós temos uma fatia da nossa população hoje vivendo exclusivamente do Bolsa Família, que é um instrumento muito forte, que o governo federal, que nós apoiamos, mas eu preciso que isso seja bem mais conquistado, bem mais elaborado, que o nosso povo tenha mais capacidade financeira de educar seus filhos, que a gente precisa trazer mais investimentos para a educação, precisamos criar creche, um ensino fundamental de mais qualidade. Então, enfim, precisamos entrar no mundo. Itamaracá precisa entrar no mundo político, precisa entrar no mundo empresarial, precisamos de gente jovens que venham com pensamento de guerra no bom sentido, que a gente traga o bem, que a gente construa as coisas, e que Itamaracá é essa coisa linda, que essa coisa bela vive em paz, que a gente construa, que essa eleição seja uma construção, seja um início, né? Volte a ser um início de um grande sonho, que a gente tenha, que volte os grandes veranistas, os turistas, e que esse sol maravilhoso da gente, Rodolfo, brilhe para todos. É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu desejo. Eu quero que seja uma política de paz, tá certo? Uma política de muito amor, que quem ganhe venha realmente comprometido para mudar Itamaracá. É um versamento e hoje é um sábado da nossa santa, da nossa levada, e todo mundo fique em paz, se divirtam. Enfim, Rodolfo, política para mim é trabalho. Eu espero que todo mundo pense dessa forma e se pensar de diferente, que trabalhe para a gente fazer a unidade e a gente fazer o bem de Itamaracá. Muito obrigado, Cláudio Gadelha.
nós acabamos de entrevistar aqui o vice-prefeito da cidade de Itamaracá e pré-candidato a prefeito, Cláudio Gadelha, do PR, esse amigo, né? Essa pessoa que é verdadeiramente reconhecida pela população da ilha de Itamaracá, pela sua preocupação com o povo, pelo seu amor à ilha. Ele que há 18 anos adotou Itamaracá como sua cidade, como seu porto seguro. E agradecemos a vocês, leitores do blog Pura Política, e continuem acessando www.purapoliticaitamaracá.blogspot.com. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.